E aí, gente, como vocês estão? Eu espero que muito bem e espero principalmente que possamos ficar ainda melhor a partir de agora, nesse nosso momento aqui do canal de inspirações pelo tarô. Arcanos maiores primeiro e depois os menores. Então, liberte-se das suas ansiedades, saia agora da necessidade de ter respostas específicas. Abre o seu coração e veja o que o tarot tem a te mostrar espontaneamente. Isso pode te trazer insights para a vida, pode te ajudar a lidar melhor com uma questão sua, pode acalmar os seus pensamentos, te posicionar melhor para viver. Então, o leque está aberto dos arcanos maiores, vamos ver sombra e luz nos nossos caminhos. O que é sombra, o que é luz, o que nos atrapalha e o que nos ajuda a viver. Assim a gente entende como ter o nosso melhor direcionamento. Sombra, o arcano do mundo. E na luz nós temos o louco. Gente, aqui é o seguinte, então, dos arcanos maiores. O mundo na sombra fala de uma dificuldade que de repente nós experimentamos de compreender o cenário de vida atual que nós temos. É aquela sensação de desencaixe. Eu não pertenço a esse lugar, eu nasci na época errada, essas pessoas à minha volta não combinam comigo, eu sou muito diferente, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, sabe? Às vezes a gente tem esse tipo de sensação, né? Eu devia ter nascido em outra época ou em outra família, não me vejo nesse contexto, as pessoas à minha volta não falam a mesma língua que eu, sabe? Não entendem a minha energia, eu não me sinto uma pessoa compreendida. Pois é, isso acontece, estamos sujeitos, mas o arcano do mundo, vindo na sombra, pode mostrar essa nossa dificuldade de encaixe com aquilo que a gente está tendo a oportunidade como experiência de vida agora. Então, o mundo no tarô é um arcano sempre de posicionamento, que mostra que nós estamos vivendo no lugar certo, com as pessoas certas e a experiência que nós precisamos, porque a nossa necessidade evolutiva combina com isso. Então, a gente precisa vencer esse desafio da sensação do desencaixe, a sensação de estarmos no lugar errado com as pessoas erradas. Por quê? Se a gente fica lutando contra isso, qual é a tendência? É a gente ficar no mesmo lugar, é a gente não conseguir vencer essa circunstância. Se a gente aceita, a gente tem uma facilidade maior para fluir, para conservar a nossa energia. Por quê? Aí você não vai ficar se desgastando todo dia com as mesmas coisas se você simplesmente faz um esforço para aceitar certas circunstâncias, aprender a fluir com elas e naturalmente você vai encontrando o caminho de modificá-las, se assim você desejar. É o caminho para você vencer as suas circunstâncias, tá? Então eu vejo que o mundo aqui na sombra, nesse contexto de jogo, pode trazer para nós uma sensação desagradável de aprisionamento, da qual a gente precisa sair, aceitando as circunstâncias que temos, porque é a partir delas que nós vamos poder trabalhar para modificar, para vencer, para criar novos cenários, tá? Mas se a gente fica brigando com isso, a gente não sai do lugar. Então, essa é a nossa sombra de hoje, tá? Talvez essa rebeldia, né, com a vida. Quando a gente se rebela, a gente quer revolucionar as coisas, então precisamos aprender a fluir com a energia ao invés de brigar com ela, certo? E aí, o louco, na posição de luz, fala de uma facilidade que nós temos, que é exatamente com a postura de receptividade com aquilo que a vida nos oferece. Isso vai nos ajudar a lidar com as circunstâncias do mundo, isso vai nos permitir fluir de modo mais leve, e assim a gente vai aprender sobre recomeços também, sem ficar carregando peso, mas aprendendo a finalizar jornadas e recomeçar, trazendo na nossa sacolinha aqui do louco o essencial, soltando bagagem extra, acumulada e desnecessária. A que eu me refiro aqui? De repente as mágoas, a rancor, qualquer emoção densa que não precisa participar da vida, que de modo natural não pertence à vida, mas às vezes são experiências que nós vamos coletando e ficamos acumulando. E a gente se prende a isso, a gente fica querendo revidar as coisas, quando a gente tem que aprender a soltar, relevar, deixa pra lá. É aquela história, né? O ódio, o rancor, a mágoa é um veneno que nós mesmos tomamos e a gente quer que o outro se sinta mal, né?
Você sabe desse ditado, você sabe dessa fala popular, e é assim mesmo, né? Ah, tal pessoa me prejudicou, então ficou um rancor, ficou uma mágoa, ficou um ranço. Você está sentindo isso e está esperando, você está tomando esse veneno, você está aceitando esse veneno e esperando que o outro se sinta mal. Então está na hora de soltar isso. Por quê? Esse tipo de emoção não é o natural da vida, não é o essencial da vida que deve estar na sua trouxinha, na sua sacolinha aqui, para você aprender a perceber novos caminhos, para você aprender a finalizar uma jornada e recomeçar, e começar outra, e perceber uma forma diferente de se conduzir. Então, o louco vindo na posição de luz do nosso jogo hoje fala dessa habilidade que está sim aqui ao nosso alcance. Saber recomeçar, saber soltar peso desnecessário, deixar para lá, vibrar na nossa pureza, que é muito inerente a esse arcano. Quando nós estamos nos nossos sentimentos mais puros, aquelas emoções de mais baixa vibração não nos acertam e principalmente não vão permanecer conosco. Então resgata aqui a sua essência. Porque se você estiver na sua inocência, na sua pureza, na sua energia luminosa, você também vai ter mais facilidade de vencer o que é a sombra desse momento de vida, que é quando a gente fica brigando com tudo que está à nossa volta, porque a gente sente não pertencer a este lugar. E que é uma dica? Realmente nós não pertencemos a esse lugar, porque você sabe daquela frase espírita, né? Que nós não somos um corpo físico que tem um espírito. Nós somos o espírito, neste momento, tendo aqui como veículo de manifestação esse corpo físico exatamente para a gente viver as nossas experiências necessárias e assim darmos um passo a mais na nossa jornada evolutiva, né? Então, essa sensação de desencaixe do mundo, que é a sombra de hoje, ela é natural, a gente pode experimentar mesmo, mas é essa lembrança de que nós não pertencemos realmente a esse lugar, mas nós estamos aqui por algum motivo. Então nós temos que aprender a fluir com esse motivo e a partir daí realmente conseguir modificar as circunstâncias mais ao nosso próprio gosto. Assim conseguimos experimentar as nossas vitórias, tá? Então uma coisa está totalmente ligada à outra aqui nos nossos arcanos menores do tarô, né? Então ainda aqui nas correspondências, esse tarô de Oswald Wirth, que traz muito do pensamento da escola ocultista francesa do tarô, tem as associações com a astrologia, as associações com a cabala, né? Então, aqui no mundo, a gente tem a associação cabalística, que é a letra Tav, que fala da cruz. É aquilo que foi colocado como sobre as nossas costas e que a gente pode carregar. Não é à toa que está por ali. Não nos é dado um fardo maior do que aquele com o qual não podemos lidar, né? Então a gente pode lidar, essa cruz nos pertence, esse é o sinal que a gente precisa captar para dar conta. Muitas vezes isso pode fazer parte de um planejamento encarnatório. Nós pedimos essa experiência de vida. Aí chega aqui e a gente fala, cancela, quero voltar, né? Cancela. Com quem eu falo aí? Cadê o balcão de reclamações? Não era aqui que eu pedi para vir não, mas foi, gente. Então estamos aqui por um motivo, né? Essa é a nossa cruz, isso é o que está na nossa responsa, é o que nos está designado, tá? E a correspondência astrológica aqui no Arcano do Mundo, pela escola francesa, vai ter a energia do Sol, tá? Que é a valorização do eu. Na sombra, pode mostrar um certo processo de desconexão com o nosso brilho interno e com a nossa autoconfiança. Então, aprender a resgatar isso também é muito importante, para que a gente possa fluir aqui no louco com a correspondência cabalística dele, que está na letra Shin, que corresponde ao elemento fogo, que é a nossa energia espiritual, é a chama trina, é toda a motivação, o entusiasmo para viver, como o louco que realmente vai participar da vida e não fica ali, né, debatendo coisa que não precisa, sabe? Ele quer fluir, ele quer viver, ele quer caminhar, ele quer experimentar os diferentes cenários de vida, ele não vai ficar debatendo com o que não precisa, perdendo tempo, perdendo energia, sabe? Então esse resgate da nossa pureza, da nossa inocência, tem muito a ver com resgatar até mesmo a nossa criança interior em dados momentos. E o louco pode ser visto como, às vezes, essa alma, né, numa forma jovem, que está querendo viver, está com a sede de viver e não quer ficar brigando porque não tem necessidade, quer viver. E brigar vai atrapalhar.
né? Ficar batendo de frente com certas coisas vai atrapalhar. Então, experimentar a nossa chama trina, o nosso elemento fogo, a chama interna, a nossa própria alma, para a gente perceber o que vale a pena e o que não vale. Vamos colocar arcanos menores agora, nessa prosa? Vamos ver o que mais o tarot pode nos revelar nesse cenário de inspirações de hoje. A mensagem vale para o dia, vale para o seu momento de vida, sabe? De repente o que eu estou trocando de ideia com vocês aqui pode estar dialogando, né? Você realmente nessa sensação de desencaixe do mundo aí. Você no momento onde você quer sair correndo da sua família, porque tudo que acontece em casa só tá te perturbando e ninguém te compreende e tal, sabe? Então essa leitura talvez esteja trazendo um novo olhar. Eu não aceito o meu trabalho, o que eu vim fazer aqui? Essa rotina está acabando comigo. Você tem o pleno direito de mudar, mas primeiro você vai ter que aceitar as circunstâncias que você tem e a partir delas modificá-las, né? É a maior sabedoria que você pode conectar no momento. Arcano menor, agora ó, já comecei a puxar o que vai se encaixar ali na posição da sombra com o mundo, que é o Cavaleiro de Ouros. E na posição de luz, junto com o louco, nós temos um 2 de paus. Bom, gente, então o Cavaleiro de Ouros, primeiro nós temos ouros na sombra e paus na luz, né? A energia da busca material na sombra, a energia da busca espiritual na luz. Então isso já dá uma dica do que vale mais a pena considerar para o momento. As questões mundanas, olha só, gente, a busca pela matéria no Cavaleiro de Ouros, com as questões do mundo, essa busca mundana, a necessidade de se posicionar, a necessidade de ter um ego, a admiração, um status, a imagem, sabe? Isso está na sombra. De repente, você está numa sensação de desencaixe também, você nesse momento da sua jornada é uma pessoa meio desgostosa com a vida, com o mundo, por quê? Você está ali quebrando a cabeça para alcançar certas posições, para ter certas coisas, e o negócio não está do seu jeito, então isso está te consumindo muita energia. Ocorre que o tarot está te deixando muito claro que agora, nesse momento, o que importa mais para você é a busca espiritual, é experimentar mais da sua essência, é conectar a sua individualidade, tá? Na energia do naipe de paus, que é o elemento fogo, que fala sobre o nosso entusiasmo, a nossa motivação, a nossa energia para viver, o que combina muito com a nossa força espiritual, tá? No as de paus, a gente primeiro tem que saber do poder que é nosso, né? É o nosso poder interno que aparece ali, para a gente poder dar qualquer passo na vida. No 2 de paus é quando a gente está equilibrando esse poder. O 2 traz essa energia do que é o equilíbrio. Ou seja, o momento de você se reconhecer como indivíduo, trabalhar a sua individualidade. Então, é olhar para dentro para você conseguir ter assertividade quanto aos próximos passos que você vai dar na vida. Então, o tarot está te convidando a um momento interno, sabe? A você se desprender um pouco das suas necessidades materiais, do que você sente que vai te satisfazer materialmente, do que você quer comprar, do que você quer conquistar nesse sentido. Isso está te atrapalhando na vida agora. Vai trazer mais sossego, mais paz espiritual para você, você ter esse olhar mais voltado à espiritualidade, a quem você é, tá? É o ser ao invés do ter. Pensa nisso agora. Mira no ser, em quem você é, e não no ter, no que você tem ou deixa de ter, tá? Porque isso tudo é transitório. Agora, quem você realmente é, já foi e continua sendo, sempre se reciclando, mas o seu ser é sempre o que é a sua verdade. O que você tem, numa experiência passada você pode ter sido faraó, não interessa, já era, não está mais lá, né? Já era, toda aquela pompa, todo aquele ouro, já era, passou, não tem mais. O ter, então, ele é transitório. A gente dá uma importância muito grande para isso, né? Várias vezes, uma importância maior do que deveríamos, e a gente se esquece do ser. Isso é que tira muito da nossa paz, principalmente para nós aqui ocidentais, né? Os orientais, de um modo geral, têm mais da energia introspectiva, é mais fácil para eles meditar, é muito mais fácil para vários povos orientais viver mais do ser do que o ter, mas nós,
ocidentais, a gente está o tempo todo sendo consumido pela propaganda, o consumismo, eu tenho que comprar, eu vou ser feliz se eu tiver mais um livro, se eu fizer mais um curso, se eu trocar de carro todo ano, se eu morar num lugar mais bonito, se as pessoas falarem que a minha casa é bonita, né? Às vezes é essa necessidade de aprovação externa. O ter nos coloca nessa cilada. Gente, enquanto o ser, ele nos afasta desse tipo de cilada. E é a direção que o tarot está dando como inspiração para hoje, como reflexão de vida, né? Então eu acho que isso pode ter proporcionado para você alguns insights. Como o louco é o arcano que não tem número nesse tarot, eu gosto de fazer uma síntese, tá? Se eu não abro um outro maior, a síntese seria o próprio arcano 21, porque não tem outra numeração para ser somada a esse 21. Então eu vou abrir um terceiro arcano maior, que aí vai somar com o 21 e vai nos dar a síntese da mesa de hoje. Veio a Imperatriz, uma energia de manifestação, que a gente vai aproveitar principalmente o número do arcano para fazermos essa numerologia, o 21 mais o 3, 24. Olha só, gente, olha como é que são as coisas, né? A sabedoria do tarô, que eu sempre chamo a atenção aqui para vocês, né? E as conexões que se fazem. O 21 que estava na mesa, mais o 3 da Imperatriz, né? A gente pegou esse terceiro arcano de hoje para fazer a síntese. 24. Como o arcano 24 não existe, 2 mais 4 é um processo que a gente chama de redução teosófica para somar algarismos compostos e chegar num simples, né? A gente vai ter o 6, o arcano 6, que é o arcano dos enamorados. Vamos buscar ele para trazer no visual, para firmar aqui, né, o conceito. Então tá na mão o arcano 6, que é a síntese da mesa de hoje. O que está em jogo na síntese? As escolhas de vida. Depende de você. Ninguém está te mandando fazer nada. Você escolhe viver neste momento de uma forma mais intensa, o ter ou o ser. Para onde você vai? As suas escolhas estão em jogo. Conecte o seu sentimento, porque só você saberá o que mais te ajuda nessa fase que você está vivendo. Tá aí, gente. As escolhas estão em jogo, o seu poder de decisão, que é sagrado e te pertence, escolha com sabedoria. E esse foi o nosso vídeo de inspirações pelo tarô de hoje. Você gostou? Te serviu essa conversa? Compartilhe as suas impressões comigo, deixe um comentário, sempre gosto de acompanhar o que vocês estão dizendo. Nesse trabalho, mais especificamente, que eu estou desenvolvendo aqui nesse canal, onde a gente vai nessas nuances mais profundas do tarô, né? Onde eu não venho tanto responder questões para as pessoas que estão de repente desesperadas por amor, para ver se o ser de luz vai voltar, o que está pensando, se ainda gosta de você e tal. A gente está indo aqui em outras camadas, né, interpretativas, se você está sacando, né, o que está acontecendo nesse canal. Então isso é para nos despertar sempre, né? A ideia é essa. Portanto, me conta aí, como é que funcionou para você essa conversa de hoje? Acrescentou? Me diz. Se não acrescentou, tudo bem, me diz também. Pode não ser a sua necessidade do momento que aconteceu nessa conversa, mas eu tenho certeza que pode ter iluminado aí o caminho de muita gente. Então me deixa saber, tá? Então, gente, deixa o seu like, se inscreve se valeu a pena para você estar aqui. Desejo ter acrescentado a esse momento da sua jornada. Ativa o sininho para não perder o que acontece na sequência e nós vemos no próximo vídeo. Gratidão e até lá.